Ricardo, hoje de manhã nós tivemos a alegria de estarmos juntos lá na Sempre Bom e fizemos lá umas imagens interessantes. Aliás, conheci a avelã. Se você aí em casa nunca viu avelã, hoje o Igor e eu conseguimos ver a avelã, né? A avelã a gente só morde no chocolate e é sempre lá, né? Tudo bem? Tudo ótimo, né? Foi um prazer estar lá com vocês também, né? Muito interessante a gente poder sair um pouco do ambiente do estúdio, né? E ir até, então, ao campo, como a gente diz, né? Vamos à prática, né? E levamos, então, você a conhecer um pouquinho daqui a pouco, né? A respeito de alguns nutrientes importantes para blindar o seu coração. Tá, a matéria já está no ponto, vamos assistir? Olha aí, 5 minutinhos para você. Ó, é uma aula, hein, camarada? E foi muito legal porque a gente estava lá, o pessoal chegava assim, passava para olhar. Dá uma olhada nessa matéria que foi muito interessante com o Ricardo Vargas. Muito bem, você sabe como blindar o seu coração? Isso mesmo, prevenir doenças cardíacas. Hoje, aqui direto da Sempre Bom, nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Vargas, nosso consultor para esses assuntos especiais de saúde, e vamos ver alguns alimentos que podem prevenir toda essa questão cardíaca. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Paulo? Tudo bem a você também em casa? É um prazer estar aqui novamente e ter a oportunidade hoje de conversar a respeito de uma das principais causas de morte no Brasil, que são os problemas cardíacos. Separei primeiro 5 alimentos para a gente começar esse programa falando a respeito de alimentos que aumentam a produção de serotonina, diminuem o cortisol e assim fazem um controle melhor da pressão sanguínea. Nós estamos vivendo o período de inverno agora e no inverno a pressão ela tende a aumentar porque nós temos uma vasoconstrição. O que é isso, né? O vaso sanguíneo diminui o seu calibre, então exerce uma pressão muito maior o sangue sobre o vaso e aí aumenta o risco das doenças cardíacas nesse período. Vamos começar com o caju então, doutor Ricardo. E aí? Bom, como eu disse, a mesa são alimentos fontes de triptofano. Dentro do triptofano, a principal fonte é a castanha de caju. Você não está me enganando falando triptofano não, né? Não, é verdade. Eu nunca ouvi falar em triptofano. O que é triptofano? É que o triptofano ele é um aminoácido presente no alimento. Então, todo alimento ele tem proteína. E quando você pensa em proteína, existem 20 aminoácidos que são os componentes da proteína. Dentro deles, um é o triptofano. E esse triptofano é a matéria-prima para o seu organismo produzir, então, a serotonina, que é este hormônio que blinda o seu coração contra a ação do cortisol. E a castanha de caju é rica em triptofano? A principal fonte que nós temos hoje é o triptofano. E eu sempre tenho indicado para os meus pacientes comer castanha de caju na parte noturna, porque a serotonina é produzida à noite, enquanto você dorme, mas quando dorme também nos horários adequados. Isso, eu ia perguntar, porque parece-me que tem um horário aí das 9 à meia-noite, 21h, eu não sei, qual é o horário? Na verdade, o horário ideal para que nós estivéssemos deitando para dormir seria entre 9 e 10 da noite. 21h30, então, o ideal, para que desse horário até as 2 horas da manhã o nosso corpo tivesse condições de controlar o cortisol através da produção da serotonina. Ok. Lentilha. Então, lentilha também é uma boa fonte. Agora nós estamos entrando no inverno, como já dissemos no começo do programa, e a lentilha é uma ótima opção para você fazer uma sopa à noite. Então, fazer uma sopa de lentilha, estar incluindo esse alimento principalmente no período noturno, sendo baixa a quantidade calórica dele e rico em triptofano, é uma excelente fonte para esse horário. Agora, eu tenho aqui um prato, o Igor vai mostrar aqui para você, que até quando chegou aqui ele e eu, nós falamos, mas é assim. Isso aqui, ó, eu vou tomar a liberdade de pegar um pouquinho mais aqui. Isso aqui, rapaz, você come às vezes em chocolate, alguma coisa assim, mas é avelã. Eu sei que o doutor não vai falar muito bem do tal do chocolate, mas a avelã também tem triptofano? Então, a avelã é uma fonte de triptofano. Agora, onde que está o problema do chocolate? O chocolate ele vem do cacau, o problema é a cafeína ou a teobromina que tem dentro do chocolate e é um estimulante que se torna um inimigo do coração. Agora, quando você come a castanha, a avelã, ela também é uma boa fonte. Mas olha, a avelã ela é rica em gordura, então ela não é uma boa fonte de triptofano para ser ingerida à noite, ela deve ser ingerida de manhã. Então, uma porção entre 5 e 10 avelãs de manhã também ajuda a blindar o coração. E aqui é arroz integral, doutor? Não sei.
Isso, o arroz integral. Na roça, né, os nossos antepassados, eles comiam arroz integral. Nós, quando viemos para a cidade, começamos a comer o arroz branco, aquele polido. Ele não é uma boa opção para a saúde. Por quê? Ele parece que é todo processado. Eu vi uma palestra um dia, fiquei impressionado com aquele esquema de processo. Então, o arroz refinado ou branco, né, ele passa por muitos processos químicos até chegar à nossa mesa. Ele perde muitas vitaminas, muitos minerais que são importantes para blindar o seu coração, mas principalmente a questão fibra. Perder a fibra faz com que esse arroz, então, seja absorvido muito rápido a quantidade de carboidrato presente nele. Favorece o ganho de peso e aí nós temos problemas cardíacos relacionados ao consumo do arroz branco. E quando eu ingiro o integral, além do triptofano, ele é fonte dessas vitaminas, minerais e fibras que eu citei. Bom, eu soube falar aqui do caju, da lentilha, da avelã, o arroz integral, mas esse verdinho aí é o quê? Então, o espinafre, ele é uma ótima fonte também de triptofano, ele é rico em vitamina E, rico em vitamina A e também uma boa fonte de fibra. Quer dizer que o Popeye, então, no triptofano, ele detonava, o Brutus, por isso. Olha, o espinafre, né, ele cresceu muito nos Estados Unidos com esse programa, né, que era o desenho do Popeye, né? E realmente as pesquisas hoje têm apontado o espinafre como um dos grandes, né, alimentos que nós deveríamos estar ingerindo para blindar não simplesmente o coração, mas ele também melhora contra a pressão sanguínea, então ele ajuda a controle da pressão sanguínea. Ele também é importante para a prevenção do câncer, ajuda muito na questão de evitar a osteoporose, porque ele é fonte de cálcio, é rico em ferro também, então é bom para aqueles que têm anemia. Então o espinafre é um ótimo alimento. Aqui nós estamos vendo ele, vocês viram aí, na sua versão em pó. E eu tenho também a versão planta normal, né, que é quando você compra lá para poder fazer uma salada, um risoto. Nós queremos agradecer aí ao Marcelo, ao Clauber, à Pri, mas também à Dirce, né, por ter aberto as portas aqui da Sempre Bom para nos receber, a casa mais tradicional do gênero aqui em Maringá. É nós que agradecemos. A Band, aí a porta está aberta para vocês. Quer dizer que podemos voltar? Sempre que quiser, pode voltar. Muito bem, nós vamos voltar na próxima sexta-feira aqui da Sempre Bom falando sobre esses alimentos. E, Ricardo, muito obrigado. E qual é a dica para a próxima sexta aí? Qual é o gancho? O que vai acontecer? Olha, na próxima sexta-feira nós vamos mostrar alguns alimentos que são ricos em ômega 3 e a importância dessa substância para também blindar o nosso coração contra os problemas cardíacos. Tá aí com as imagens e edição do seu Igor Cordeiro, o nosso bate-papo ali sobre alimentos para blindar o coração. Interessante que a gente não tem o costume de ver o avelã e como é que é? O avelã é usado em que tipo de alimento? Fora ele mesmo ali. Não, então, a avelã ela é muito utilizada pelo sabor característico dela, um pouco amargo, se usa muito no chocolate mesmo. Tá. Ela é típica de chocolate, né? É um casamento com cacau e tal. Em termos de sabor fica muito bom. Só que o problema, como a gente explicou ali no nosso vídeo, né, na matéria, é a questão da teobromina, da cafeína presente ali no chocolate, que é um estimulante, isso não faz bem, né? Tá certo. Rapaz, eu estava vendo ali no vídeo, nem na TV eu consigo engordar. Tá certo, você é magrelão, né? Mas isso é bom, para nutricionista isso é bom, é uma boa propaganda, não é verdade? Com certeza. É uma boa propaganda, lógico que é uma boa propaganda. O camarada vai trabalhar com estética, né? Olha só, doutor, um recadinho a mais aí sobre blindar o coração, porque sexta-feira que vem o senhor volta, e aí, o que você diria? Na verdade, assim, essa série, ela foi proposta pela Cristina, né? Período de inverno agora nós sabemos que é onde tem o maior risco cardíaco. Por quê? Se você entende isso, você entende que nesse período você precisa ter um cuidado especial com o seu coração, né? O melhor amigo do peito que nós temos é o coração, né? Então, toda vez que chega o período de inverno, nós tendemos, então, muitas vezes a comer mais, né? E a tendência é comer alimentos que são mais gordurosos. Por quê? Porque ele produz mais calor e ajuda na manutenção da temperatura corporal. Então, te expõe a um risco maior a problema cardíaco. Um segundo problema é que as pessoas não se agasalhando muito bem, elas têm vasoconstrição periférica. É quando o vaso sanguíneo diminui seu calibre e a pressão ela fica mais concentrada porque o sangue fica na região do tórax e do abdômen. Então a pressão sobe e aí também o risco de derrame, de infarto, aneurisma e outros problemas. Então, se nós estamos mais expostos a risco, precisamos entender como nos prevenir, como nos blindar, né, para que passamos tranquilo pelo inverno e depois possamos curtir a estação esperada por todos, que é o verão. Tá certo. E olha só, o senhor fala uns nomes aí, essa contração do vaso aí, fala de novo. Vasoconstrição periférica.
Vasoconstrução periférica, ou seja, meu filho vai estar entupindo tudo e você... O resumo da ópera é esse, né? Agora, se você pegasse uma mangueira, né, e você está ali aguando sua aorta, né, para você aumentar a pressão e fazer com que a água vá mais longe, você coloca o dedão ali na frente da mangueira, não é? E a água espirra mais longe. É o que acontece parecido com isso no vaso sanguíneo, né? O vaso diminui o calibre e o sangue tem que exercer uma força maior, né, para poder passar. E esse é o aumento da pressão sanguínea. E o aneurisma, ele é isso aí também? Então, o aneurisma é quando você tem uma pressão alterada e ela faz com que o vaso se torne muito fino, delgado, né, ali quase rompendo. E aí tem o risco dele estourar e ser o derrame, né? Então, o aneurisma é quase estourar. Aí o senhor quer me convencer, eu estou falando sério, porque lá em casa tem um cara sentado em frente à TV assim, comendo uma pipoca, um chocolate, ouvindo o senhor falar, o senhor quer me convencer então que esse tipo de alimentação pode também me levar a um aneurisma? Então, na verdade, o que leva a aneurisma é o tipo de estilo de vida que você leva, a obesidade e esse período de inverno que é um outro fator de risco a mais, né? Para aqueles que já têm hipertensão, esse período de inverno é algo muito crítico, né? Geralmente você precisa aumentar o uso do medicamento. Isso não é uma coisa bacana, né? Nós temos que usar mais medicamento. A tendência deveria ser buscar usar menos medicamento, mas é o estilo de vida que vai determinar e esses alimentos são importantes. Nutriervas. Escolha o que te faz bem.